Porque inferno e cristianismo é um lugar de tormento. Eu vim para atormentar mesmo. É para atormentar. Já disse em público que alguns versículos da Bíblia eu ainda tenho dificuldade. E por essa razão, muitas vezes eu já perguntei para Deus. Muitas vezes. Quer ver o texto? Mateus capítulo 5, Jesus diz: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Você pratica esse versículo? Quer ver outro texto? Amai os vossos inimigos. Gente, vamos pensar. Amar o inimigo? Se a gente não ama nem o nosso irmão, amar o inimigo? Suportar uns aos outros? Esse aqui até estou conseguindo. Mas tem versículos que é difícil de você pôr em prática. Por isso a vida cristã é um processo. Pare com a hipocrisia de perfeccionismo. Você não é perfeito. Perfeito é só um: Jesus. Paulo diz em Filipenses 3,12: não que eu tenha obtido tudo isso, mas eu prossigo para o alvo. A vida cristã é um processo. Hoje você tem dificuldades íntimas na sua área sexual. Você não consegue dizer não. A vida cristã é um processo. Vai orando a Deus. Vai pedindo graça. Vai se esforçando, que uma hora você consegue. É difícil dizer não para aquilo que a gente quer. É difícil, a gente consegue. Se você batalhar, você chega lá. Mas não é só força de braço, disposição, é graça. É a força de Deus. Muitas vezes, eu que tenho temperamento explosivo, o cara me cortou, eu cortei ele. Ele me alcançou, me cortou, eu parei no posto. E eu orei a Deus. Um pedacinho da oração para você saber. Ó Deus, a minha vontade de matar esse cara. Me ajuda. Eu tenho controle, Senhor. A minha vontade de bater de todos os lados do carro dele. Me ajuda, Senhor. Uma pergunta. Você ora com franqueza diante de Deus? Porque se ora, então isso é integridade. Deus, aleluia. Aquela oração que a gente faz na igreja: Senhor meu Deus, Pai bendito, entra nesse lugar. Aquela oração esquece. A oração com Deus no seu quarto é outra. Deus, o Senhor está vendo. Senhor, eu odeio a oração. Aleluia. Senhor, me ajuda a amar fulano. Senhor, olha, eu gosto de uma fofoca. Eu quero me da fofoca. Oração franca diante de Deus. Oração franca, joga aberto. Senhor, eu tenho vício na pornografia. Senhor, o meu vício é nessa área. Me ajuda. Senhor, eu sou inclinado a esse tipo de sujeira. Me ajuda. Clama a Deus. A vida cristã é um processo. Quem está falando não quer fazer média nenhuma aqui. Eu sei do que eu já vivi. Sou casado e bem casado. Sou casado há muito tempo. E sempre batalhei pelo meu casamento. A pecadora, que é a minha esposa, falou que ia vir hoje. E não veio. Eu falei para ela: você pecou, fala para o Alex. Mas tudo bem, vida que segue. O que não é integridade, eu vou correr. Integridade não é conformismo social. Agir corretamente apenas por pressão externa não é integridade. Sexto, o que não é integridade? Educação superficial. Isso não tem nada a ver com integridade. Há muitos cristãos que esqueceram o básico da ética, os 4 passos da ética lá fora. Quais são os 4 passos da ética? Com licença. Desculpa. Por favor. Obrigado. Por favor. Isso é o básico. Desculpa. Por favor. Obrigado. Esse é o básico. Existem cristãos que pecam nisso. A vida cristã, ela vai para além de uma educação
meramente superficial. Por isso não tem nada a ver com integridade. Integridade não tem nada a ver com honestidade seletiva. Você é honesto com alguns, mas é desonesto com outros. Ser verdadeiro apenas com quem te convém não é ser íntegro. A gente precisa seguir a risco o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 4 e o verso 25. Cada um de vocês abandone a mentira e fale a verdade sempre. Esse é o princípio bíblico. Integridade não tem a ver com exceção. Integridade não tem a ver com discurso moralista. Pregar virtudes que não pratica. Não cola. A Bíblia questiona essa postura. Integridade não é justiça própria, considerar-se íntegro por se comparar a outros. Quantos cristãos fazem isso? Olha, está vendo eu? Você já viu fulano que está no tráfico? Já viu fulano que está nas drogas? Tem cristão que faz esse tipo de comparação. Não. A gente não tem que se nivelar por baixo. Integridade não tem nada a ver com justiça própria. Integridade vai para além disso. Integridade tem a ver com humildade. A gente precisa entender esses processos. Integridade não tem nada a ver com manipulação piedosa, uma linguagem religiosa que controla pessoas. Quantas igrejas que eu já passei e a liderança tem um tipo de linguagem, e aqui não tem massagem, um tipo de linguagem que oprime as pessoas, vai cerceando a liberdade, a pessoa vai ficando apática, vai ficando triste. Passei por uma igreja que o pastor tinha o hábito de expor, e um dia eu cheguei na igreja e o pastor disse assim: fulano, você é fulano, cadê você aqui no culto? Era feriado, onde você estava? E o membro baixou a cabeça. Aí ele foi para o púlpito. Quando chegou no púlpito, eu estava na ponta, Pedrão está na ponta. Ele chegou e disse: e você, ô Breno? Eu saí. E você, ô Breno? Quando ele me perguntou, minha esposa no fundo, eu levantei a mão. Pastor, eu quero falar. E eu disse para ele: pastor, há mais de 2 anos eu trabalho sem folga. Trabalho sábado, domingo, de segunda a segunda. E eu saí com a minha esposa para ir no shopping para comer uma pizza. Por quê? Uma certa rebeldia às vezes coloca a pessoa no lugar. Ele olhou para mim e falou assim: fez bem? Fez bem? Eu falei: tudo bem, pastor. Olha que papelão. Olha que situação. Precisava disso? Ficou chato para ele? Ficou chato para mim. Mas eu já aprendi, tem gente que só respeita o outro quando ele é exposto. É o caso da integridade. Linguagem de manipulação religiosa, toma cuidado com isso. Vamos ser sinceros. Jesus ele denunciou esse tipo de controle religioso. Às vezes você falta numa conversa franca com seus filhos, com seus amigos, com seus irmãos, falta aquela conversa franca. Quantas vezes eu tive conversa franca com o irmão da igreja? O irmão chegou, fez uma profecia, eu creio em profecia. Ele soltou uma profecia. Eu cheguei nele e falei assim: irmão, está seguro? E ele falou para mim: não estou. Eu falei: pois é, irmão, tomar cuidado com isso. A gente falta sinceridade às vezes. É preciso estar seguro para não cometer determinados equívocos. Já que nada disso é integridade, o que é então integridade? Integridade é a coerência entre fé e prática. Está escrito, Tiago 2,17: a fé sem obra é morta. É preciso conjugar fé e prática. Salomão, na sua vida, não tinha isso. Ele pecou nisso. O que é integridade? É honestidade radical.
honestidade radical. Se porventura, agora, Deus permitisse expor aquilo que você apagou no seu celular, suas conversas no privado, expor aqui nos telões que a gente vê, você estaria confortável? Se porventura sua vida for exposta num telão, Deus levantar alguém aqui, apontar você, qualquer um de vocês que estão aqui, ver as nossas conversas, o que a gente fala, quem a gente curte, quem são as suas referências. É difícil. Honestidade radical. Eu já congreguei com irmãos de muita fé, e que me envergonhava como cristão. Por isso, o meu convite hoje a todos vocês é exatamente esse: que possamos ter uma honestidade radical no mundo cristão, porque Deus vai cobrar. Deus santo. O pior terror não é o inferno. O pior terror não é o diabo. O pior terror não é as punições. O pior terror é encontrar-se com Deus naquele dia, porque está escrito, Hebreus capítulo 10, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque a Ele pertence a vingança, e naquele dia não terá jeitinho brasileiro. Uma aluna disse para mim: professor, por que só acredita no inferno? E eu disse: vou te dar razões racionais, nem Bíblia, racionais. Imagina bem Hitler encontrando-se com Deus. Imagina bem Mussolini, Stalin. Imagine bem um pedófilo encontrando com Deus, não tendo a oportunidade de se arrepender aqui, ele não se arrependeu. Imagine você se encontrando com Deus. Imagine as nossas vidas estar diante de Deus. Integridade é uma honestidade radical que você precisa ter com Deus. Eu decidi por muito tempo, abrir mão de títulos, de rótulos. Eu já estou na minha 6ª faculdade. Eu faço questão de não me apresentar. A faculdade está aí. Eu não quero ser chamado de nenhum título. Me chama de irmão. Por quê? Porque eu sei que isso vai alimentando o ego. E de repente a gente torna-se como Salomão. Porque conhecimento é para a glória de Deus. Mas a gente pode cair nessa vaidade. Então quando eu vejo um irmão mestre, doutor, não, irmão. Integridade é humildade para reconhecer erros. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. 1 de João 1,9. Integridade é enfrentar as falhas com transparência. Se você é falho em alguma área, seja transparente com Deus. Joga aberto. O que é integridade? É fidelidade no oculto. Está escrito, Mateus capítulo 6, o verso 4: ora em teu quarto, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A oração em casa, ela tem que ser aquela oração rasgada, aquela oração que você fala quem é você para Deus, as suas motivações, as suas intenções. Quando eu falo de motivação, eu estou falando do motor que impulsiona você a agir como você age. Vou te dar um exemplo. Quando você colocou essa roupa, eu não estou olhando para ninguém, quando você colocou essa roupa que você está usando, qual era a sua motivação para vir hoje à igreja? Quando você veio cantar, quando você veio para a tribuna, quando eu vim pregar, qual é a nossa motivação? O que é que nos move? O que é que faz? Qual é a razão que faz você fazer o que você faz na vida? É isso?
que você deve orar a Deus e apresentar a Ele, porque muitas vezes a nossa motivação ela é falsa. 3 perguntas teremos no céu. 3 perguntas. A pergunta de Deus no céu não é por que você fez, ou melhor, não é o que você fez, é por que você fez. Eu sempre digo isso. Na eternidade eu sei que eu vou ter 3 perguntas. A primeira é: ufa, cheguei. Graças a Deus, cheguei. A segunda é: você que? A terceira é: cadê fulano? Cadê fulano? Essas 3 perguntas, que é um mistério, vai acontecer na eternidade. O que é integridade? Integridade é responsabilidade com as palavras. Por isso você precisa medir as suas palavras. O que é integridade? É justiça, é relação, não favorecer aquilo que não serve. O que é integridade? É justiça nas suas relações. Seja justo. Eu me lembro de um dia, fui trabalhar numa empresa que eu sou encarregado, e aí o patrão tinha 3 funcionários. Um menino que estava começando, eu e mais outro. E subiu um óculos daquela oficina. Um óculos caro, mais de R$800 o óculos. E de repente o patrão me chamou para o óculos, subiu o óculos. Eu preciso saber quem foi. Eu sei que não foi você, porque você trabalha comigo há anos. Eu conheço você. Isso aqui é coisa de fulano. Mas eu vou chamar vocês e vou conversar. Ele chamou e conversou. Aí, esse meu patrão foi tomar café e esse rapaz foi tomar café com ele. Chegou lá e falou: Tony, seu óculos sumiu aí, tô preocupado. E o patrão foi direto com ele: fulano, seja sincero, você conhece o Wellington? Você acha que o Wellington ia pegar esse óculos? Não, o Wellington. Pois bem, fulano está começando agora. Ele é vigiado, ele é inexperiente. Das duas, uma. Ou foi eu, ou foi você. O que é integridade? Integridade é você viver de uma forma tão justa que no dia de um fogo cruzado você não passe vergonha. Esse é aquele texto que você leu. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tenha do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. O manejar bem no grego é ortotomel, é conhecer não só superficialmente, mas é conhecer profundamente. O que é integridade? 7. Firmeza em convicção. Nós temos vários textos. Daniel capítulo 1 e o verso 8. Daniel, como um jovem, resolveu não se contaminar, mas Salomão resolveu se contaminar. O que é integridade? É misericórdia ativa. Não é misericórdia de qualquer jeito, ela é ativa. A misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. O que é integridade? 9. Transparência relacional. Vivemos, 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, verso 12, diz assim: vivemos no mundo com simplicidade e sinceridade. Nós temos que viver no mundo com simplicidade, humildade, mas também com sinceridade. Por fim, o que é integridade? Integridade é temer a Deus como fundamento. Temer a Deus como fundamento. Eu perguntei para vocês se vocês gostariam da verdade ou de ser agradados. Agora a pergunta ressoa para mim. Diante de Deus, se eu falar determinadas coisas aqui, muitos que estão aqui vão se escandalizar. Mas eu vou falar uma, para que você aprenda que a vida cristã faz parte. Eu já fui um cristão fervoroso.
Eu já fui um cristão bola de fogo. Eu já fui um cristão de jejuar 2 dias direto seguido. Eu já fui um cristão de ler a Bíblia todo final de semana. Eu já fui um cristão de acreditar que Deus poderia levantar um profeta e falar comigo. Eu já fui um cristão de estar nas ruas evangelizando, pegar um bairro, mapear todas as ruas, como fizemos. Eu já fui um cristão que não tropeçava em palavras, um cristão que seguia a risca. Eu já fui um cristão que, quando as pessoas se aproximavam de mim, sentia a diferença. Muitas vezes, não foram poucas, mesmo diante de estudos, mesmo diante de uma vida prática na igreja, mesmo ensinando, mesmo pregando, orando, muitas vezes eu já orei a Deus: Senhor, eu estou perdendo o temor. Às vezes eu falo coisas que eu não deveria falar. Antigamente eu tinha vergonha, hoje eu dou risada de piadas profanas. Hoje eu tropeço em pequenas coisas. Por quê? Uma coisa que, se você perder, para resgatar é difícil, é o temor a Deus. Quantas pessoas que já perderam o temor a Deus? Perderam o temor a Deus, não tem mais consciência, peca, gosta de pecar e continua. Não adianta a pregação, não adianta o pastor falar com você, não adianta as pessoas chegarem até você, não adianta. Você vai ter que fazer o que o autor aos Hebreus diz. Se você quiser resgatar a vida cristã como era, vai precisar derramar sangue, se preciso for, a ponto de derramar sangue. É fazer da sua vida um sacrifício. Se você não jogar aberto com Deus, não for sincero com Deus sobre quem é você, você nunca vai ser transformado. Se você quiser transformação de verdade, vai precisar fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu sei quem eu sou. Uma pergunta: e você sabe quem é você? Diante de Deus, você precisa fazer isso. Você precisa ter esse papo com Deus. Chega em casa hoje, você é uma pessoa que é apática à oração. Você não está nem aí para as coisas de Deus. Você pinta e borda. Você assiste filmes, determinados filmes que não precisa dizer aqui. Você se envolve em coisas horrorosas. Quando aconteceu o dilúvio, os corvos foram e não voltaram, mas o pombo foi e voltou. Alguém pergunta: por que os corvos foram e não voltaram? Porque eles encontraram uma carniça, corpos que começaram a boiar. Tem muito crente assim, que gosta de carniça. Não basta só estar na igreja, não basta só orar, não basta só ler a Bíblia, não basta só manter uma vida pública bonita, não basta só isso. É necessário se sacrificar, descer o joelho no chão, falar com Deus abertamente e dizer a Ele quem é você, nos seus valores, no seu caráter, na sua base, na sua motivação, na sua intenção. Porque em Itaquá, um professor semana passada, pastor, colocou uma corda no pescoço e se matou. E eu fui perguntar o porquê, e eu não consigo dizer a vocês, porque me machuca. Um homem que todos os dias eu estava com ele tomando café,
todos os dias. Era um homem que dava testemunho, era um homem que dava exemplo. Mas por que ele se matou? É exatamente sobre isso que eu estou falando com vocês. Chega uma hora que você precisa ser confrontado, mas para além disso, você precisa ouvir a verdade e nada mais do que a verdade. Deus Santo. Vou usar uma fala que a nossa irmã sempre usou nos nossos diálogos. Você precisa entrar no prumo com Deus. Precisa de um alinhamento com Deus. Nós precisamos. Nós. Porque só assim você vai ter força para estar em público dando testemunho. Só assim você vai ter força para ganhar a família. Só assim você vai ter força para ter uma vida íntegra de verdade e cristã. Do contrário, eu quero orar por você. Eu quero que todos vocês abaixem as mãos, melhor, abaixa a cabeça, feche os olhos. Todos vocês podem fechar os olhos. Vou saber, eu quero ver aqui se tem alguém com o olho aberto. Quero ver aqui se tem alguém com o olho aberto. Pode fechar os olhos. Todo mundo fechando o olho. E eu quero fazer uma oração nessa direção. Tem como apagar essa luz aqui? As luzes? Pode apagar as luzes. Oi? Pode apagar? Não. Pode apagar. Tem como apagar o altar? Deixar só alguns aí. Agora ficou bonito. Todo mundo fechando os olhos. Todo mundo, estou vendo gente com o olho aberto. Pode fechar os olhos. Eu estou vendo gente lá fora com o olho aberto. É com o olho fechado, meu amigo. As crianças também. Quero conhecer você. Meu querido, minha querida, que está vivendo dias difíceis, e que tem dificuldade, faço sinal para a sua mão rápido, eu quero ver você. Ok, quando eu achar a mão, tem mais alguém? Eu quero orar por você. Pode baixar a mão, pode baixar a mão, pode baixar a mão. Eu quero saber onde está você que tem dificuldade na sua moralidade sexual. Levanta a sua mão, deixa eu ver, deixa eu conhecer você. Deixa eu conhecer você, onde você está. Quero saber quem é você que tem dificuldade para ser cristão onde você mora. Levanta a mão. Deixa eu ver, pode abaixar a mão. Amém, amém. Eu quero saber quem é você que já não acredita mais que Deus fala contigo. Levanta a mão, eu quero ver. Pode abaixar a mão. Você que não acredita mais na oração, vai dobrar, não tem força para levantar a mão. Pode abaixar a mão. Nós estamos em casa. Eu também me solidarizo com você. Eu quero orar nessa direção. Existem pecados que, se eu citar aqui, alguém vai se escandalizar. Por isso eu não vou dizer. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Há um Deus poderoso, que Ele tem poder, no nome de Jesus, para realizar milagres na nossa vida. Talvez você não tenha força para dizer não para aquele pecado que te incomoda tanto, como eu já tive muitos. Eu quero dizer a você que você não está desamparado. A minha oração hoje é para você. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu quero orar por este irmão, por esta irmã que tem dificuldades, ó Deus, na sua vida moral, na sua vida ética, assim como eu também tenho. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero, Deus, orar por esse irmão, por essa irmã que tem dificuldade, ó Deus, de dobrar o joelho para clamar ao Senhor, que já não acredita mais que o Senhor pode falar com ele ou com ela. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse que já não tem mais esperança, que está desanimado, que está aqui só a casca, que tudo que foi falado conspira contra o comportamento dele, contra a vida dele, contra a vida dela. Pai, em nome de Jesus, trata o coração de cada um dos que estão aqui, ó Deus. Se preciso for, ó Deus, permita a essas pessoas experiências profundas. Levanta homens e mulheres de Deus para estar perto dele, perto dela, para confrontar aquilo que não agrada ao Senhor. Ó Deus, eu acredito ainda em profetas de Deus, legítimos homens de Deus e mulheres de Deus. Levanta, Senhor, essas pessoas para tratar
o coração de cada um dos que estão aqui, que levantaram as mãos. Pai, não permita que os teus filhos venham estar em decadência moral. Não permita, Senhor, que os teus filhos venham estar numa situação deplorável. Pelo contrário, ó Deus, honre cada um deles, Senhor, com a tua presença. Que a tua presença, Senhor, seja impactante por onde eles forem. Que eles sintam vergonha de falar palavrão. Que eles sintam vergonha de assistir filme pornô. Que eles sintam vergonha de viver uma vida porca. Que eles sintam vergonha, ó Deus, de mentir, de enganar as pessoas. Que eles sintam vergonha de ter uma integridade pobre, anêmica, raquítica. Pai, em nome de Jesus, dê força moral a este homem, a esta mulher, a mim, a todos nós, Senhor, para que a nossa vida cristã seja um exemplo, seja um modelo, e aonde nós formos, ó Deus, que as pessoas sintam a tua presença, que as pessoas percebam a diferença, e que a tua palavra seja glorificada na vida dele e dela, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Pode acender as luzes.